Shalom! Que alegria gravar mais esse vídeo e vamos iniciar a partir de hoje uma série de mensagens, o segredo de um coração que ouve a voz de Deus. E a introdução dessa série de como ela nasceu foi algo que eu vivi. Eu fiquei sem escutar direito 12 dias. Fiz vários procedimentos na minha cidade, passei por 3 médicos e nada resolveu. Até que eu fui no médico certo. E no médico certo, a médica conseguiu fazer um procedimento lá e eu voltei a ouvir. E no momento em que ela estava fazendo o procedimento deste lado, naquele exato momento onde destampou meu ouvido, o Senhor falou comigo. E o Senhor disse: a sujeira do inimigo impede de ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor falou isso ao meu ouvido, na mesma hora eu olhei para minha mãe, sorri para ela e falei: o Senhor está falando comigo. E quando eu estava voltando para casa, eu comecei a orar dentro do ônibus e o Senhor, ele me deu muitas mensagens, muitos textos, muitas palavras poderosas que eu quero compartilhar com você. Eu achei por um instante que aquilo era só para mim, mas o Senhor está pedindo para que eu possa transbordar para você. Então eu tenho certeza que você será muito abençoado. A palavra-chave do segredo de hoje é a palavra Shema, que significa, em hebraico, ouvir com o coração, compreender e colocar em prática. Então, quando nós ouvimos, nós obedecemos. No antigo hebraico, a palavra Shema, ela existia para falar sobre ouvir e obedecer. Naquela época não existia uma palavra para obedecer, então obedecer era a mesma coisa que ouvir, e ouvir era a mesma coisa que obedecer. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar no vídeo de hoje a respeito disso. E nós vamos aprender sobre ouvir e obedecer com a vida de Jetro. Lá na palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 18, no versículo 7, diz assim: então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntar se um ou outro estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó, aos egípcios em favor de Israel. Contou também os apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. No versículo 10 ele diz: louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Quando o Senhor ele me deu este texto, ele falou ao meu coração a respeito da gente ouvir as boas novas. Aqui, Moisés, já tinha passado por todo aquele processo. Eu convido você a ler a palavra do Senhor, porque eu vou dar uma breve resumida. Aqui, Moisés, ele já tinha passado pelo mar. Moisés já tinha ouvido a reclamação do povo de fome. Deus mandou maná, depois Deus mandou as codornas. Deus já tinha feito sair água da rocha e também já tinha passado pela guerra dos amalequitas. Sabe aquela guerra onde Moisés fica com as mãos erguidas? Porque enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Então, Moisés já tinha passado por tudo isso. Mas Jetro, ele estava na cidade dele, digamos assim, no lugar dele, longe de tudo aquilo. E Jetro, ele foi visitar a Moisés. E quando Jetro chega lá para visitar, leva a esposa de Moisés, os filhos, é algo especial, algo de festa, de descanso, de refrigério para Moisés. Moisés convida Jetro para dentro da tenda e lá ele compartilha com o seu sogro todas as maravilhas que o Senhor tinha feito. Imagino eu, Moisés falando: Jetro, você precisa ver o mar abrindo. Eu coloquei o cajado e o mar abriu. Imagina eu e você contando uma experiência nossa para alguém de confiança. Jetro era alguém de confiança que Moisés convidou
para dentro da tenda. Mas Moisés não falou somente das alegrias, a Bíblia diz que Moisés falou todas as dificuldades também que passou, que não foi uma ou duas, não, foram inúmeras dificuldades. E o Senhor, ele começou a falar conosco a partir deste texto, porque não é qualquer pessoa que nós podemos convidar para dentro da nossa tenda. Começa por aí. Não é qualquer pessoa que está pronta para ouvir as nossas dificuldades, para ouvir as nossas alegrias. Não é qualquer pessoa, nós devemos ter essa consciência plena, ouvidos limpos para entender que não é para qualquer pessoa que podemos confessar, falar, nos alegrar. Aqui, Jetro, ele era alguém íntimo de Moisés. Porque se ele não fosse íntimo, ele não estaria dentro da tenda de Moisés. Não estaria ali pronto para ouvir. Porque não é para qualquer pessoa que nós falamos sobre a nossa vida. Nós devemos ter essa consciência de saber para quem é que nós estamos falando. Eu já tive várias experiências de errar desta forma, de compartilhar algo pessoal para alguém que não estava preparado para ouvir. Mas eu também já tive a oportunidade de compartilhar com o meu apóstolo, a missionária que cuida de nós, algo, e nós fomos abençoados, porque nós falamos para a pessoa certa. Quando o Senhor ele estava ministrando ao meu coração a respeito de quando eu fui ao médico, eu fui em vários aqui nessa cidade e nenhum resolveu o meu problema. Mas quando eu fui no médico certo, o problema foi resolvido. Talvez você pode ter errado, assim como eu já errei muito, de ter falado para a pessoa errada. Mas o Senhor, ele te convida hoje a falar com a pessoa certa. E eu vou te falar uma coisa, não existe nada melhor, ninguém melhor, amigo melhor que o Espírito Santo. Então, se você está com um problema, você quer, eu preciso desabafar, eu preciso conversar, convide ao Espírito Santo. Ele é o melhor amigo para que você possa confessar, falar aquilo que você está precisando. Claro, você pode pedir para uma pessoa, um líder que você vê que é sério, com certeza, você pode ter essa liberdade, mas você tem que ter os teus ouvidos limpos para ouvir a voz do Senhor, para você saber quem é que você deve confiar. Jetro não era uma pessoa qualquer. Jetro não era um dos hebreus que estava passando pelo mesmo problema. Você já ouviu aquelas pessoas que, quando a gente fala assim, nossa, eu tô passando por um problema, a pessoa olha pra você e fala, ai menina, nem te conto, se eu te falar os meus, você vai chorar? Exatamente isso. Jetro não era um dos hebreus, porque se Moisés tivesse chamado um deles para conversar, um deles para dentro da sua tenda, eles iam falar, pois é, Moisés, verdade, por que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Não, Jetro era uma pessoa de fora, e uma pessoa de fora consegue enxergar melhor toda a situação. Aqui, Jetro, ele se alegrou quando ouviu as maravilhas que o Senhor falou, que o Senhor fez. E o Senhor, né, neste dia, o Senhor nos convida a ser Jetro, para que nós possamos olhar e enxergar as pessoas de fora, para que a gente possa ser bênção na vida daquelas pessoas. Ouvir as dificuldades, ouvir os problemas, mas também se alegrar com as maravilhas e usar a nossa boca para declarar aquilo que o Senhor fez de bom. Às vezes nós chegamos em determinados amigos e falamos, nossa, está passando por tudo isso, mas lembra que o Senhor já deu livramento, lembra de quando o Senhor o curou, lembra de quando o Senhor enviou aquela provisão. É dessa forma que nós vamos aprender a ser Jetro, ouvir tudo, mas com os ouvidos limpos para declarar, louvado seja o Senhor que fez grandes coisas. Houve problemas em todo aquele acampamento? Houve problemas em todo aquele período no deserto? Houve, mas houve milagres, houve cura, houve restauração, houve libertação, houve, gente, teve tudo isso lá naquele lugar. Mas Moisés, ele estava passando por tudo aquilo e a palavra do Senhor, ela não diz que Moisés estava cansado, mas eu, ser humano, eu acredito que Moisés estava. E às vezes o cansaço
nos impede de enxergar. E louvado seja o Senhor que enviou Jetro para visitar Moisés naquele tempo. Porque diz assim na palavra do Senhor no versículo 13, no dia seguinte, Moisés ele continuou a sua vida normalmente, a sua rotina, todos os seus afazeres. E quando o Senhor ele diz no dia seguinte, é algo que tem que tocar o nosso coração. Independente da situação que você estiver passando, vai existir um dia seguinte. Vai haver um novo tempo, um novo dia. E Moisés, ele seguiu. E quantas vezes nós seguimos o nosso dia? Seguimos, vamos levantar, escola, trabalho, tarefas, os nossos afazeres, mas o cansaço nos impede de enxergar as maravilhas do Senhor, a ouvir nitidamente o Senhor. E Jetro estava ali só para visitar Moisés. Jetro estava ali só para ser um bálsamo na vida de Moisés. E o Senhor nos convida a ser Jetro, a ser bálsamo na vida das pessoas. E Jetro, ele chega e fala assim para Moisés: agora ouça-me e escute o meu conselho e Deus esteja com você. Moisés, ele estava seguindo a vida dele e naquela época ele chamava, as pessoas iam até Moisés para Moisés resolver os problemas do dia a dia, do cotidiano e de todos os problemas, desde um roubo de galinha até algo grave. Então as pessoas, elas ficavam em pé ali o dia inteiro esperando sua hora de falar com Moisés. Imagina que cansativo para aquele homem. Aquele líder está ali para poder atender todo mundo. E Jetro vê aquela situação e ele chega para Moisés e fala: escuta, não só o que está saindo da minha boca, mas escuta com o teu coração o meu conselho. A palavra Shema não é simplesmente ouvir e deixar passar, não, é ouvir e obedecer, ouvir e pôr em prática. Quantas vezes nós ouvimos, mas não entendemos? Como uma criança. Quando nós falamos com os nossos filhos pequenos, até mesmo com o Isaac, que é grande, nós paramos quando é uma regra, chamar uma atenção deles. Nós paramos tudo, olhamos fixamente para eles e falamos: escuta a mamãe ou escuta o papai, e a gente faz aquela criança parar e prestar atenção no que está sendo dito para que aquilo entre no coração dele ou dela, para que elas possam aprender e colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos: faz tal coisa, entra aqui, sai aqui. Quantas vezes nós damos uma ordem: entre aqui, sai aqui. Quantas vezes, e na nossa vida que somos adultos não é diferente, quantas vezes o Senhor fala para mim e para você algo tão importante, nós deixamos entrar aqui e sair aqui. Mas o Senhor, a partir de hoje, está nos convidando a usar e colocar em prática esta palavra: ouvir e obedecer. Moisés, ele ouviu o conselho de Jetro. Ele ouviu a sabedoria do seu sogro. E o Jetro fala para ele: Moisés, por que você não chama algumas pessoas de confiança? De confiança, não é qualquer um. Chame alguém de confiança para te ajudar. O Senhor, ele não quer que eu e você sejamos sozinhos. O Senhor, ele não quer que eu e você venhamos carregar os fardos, os problemas, as dificuldades sozinhos. Ele fala para mim, para você: chame alguém de confiança para ajudar a carregar esse fardo. E Jetro, ele fala assim para Moisés: Moisés, chama pessoas para te ajudar. Divide em grupos e aí vai chegar para você só os problemas mais graves. Os outros, eles mesmos resolvem. Aí as pessoas, elas vão ficar menos irritadas de ficar o dia inteiro no sol, em pé, esperando. E Moisés, a palavra do Senhor diz no versículo 24: Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Todas as suas recomendações. E ele dividiu esses grupos e o fardo de Moisés ficou um pouco mais leve. E o Senhor, ele quer que eu e você possamos viver com a leveza que só o Senhor pode nos proporcionar.
Veio agora na minha memória, uma vez eu assisti um vídeo a respeito sobre a maternidade. A maternidade no dia de hoje, ela é tão pesada e tão estranha, porque quando nós olhamos para anos atrás, há muitos anos atrás, nós vemos as mães sentadas nas calçadas, as crianças brincando na rua, e as mães sentavam umas com as outras e falavam umas para as outras sobre o seu problema, sua dificuldade, o que o seu filho estava passando, e uma com a outra tinha essa troca. Hoje não. Hoje as mães querem competir nas redes sociais quem é a mãe mais perfeita. Qual filho que não assiste televisão ou usa celular, ou o que come todos os legumes e verduras. E essa disputa tá trazendo um peso para a maternidade que eu acho que nunca houve igual. Nós devemos ser bênção, nós devemos ser Jetro na vida de nossas irmãs, de nossas amigas, dos nossos vizinhos. Nós precisamos ajudar a carregar este fardo. Mas como que eu aprendo isso? Ouvindo e obedecendo. Quando eu escuto a voz do Senhor, eu consigo obedecer ao seu comando e consigo ser bênção na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus.